Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pela sua vida que está aí a dar atenção a esta palavra. Esta palavra maravilhosa da graça de Deus, uma palavra que entra no nosso coração e nos consola. Uma palavra que entra nos nossos corações e que nos retira toda a condenação. Uma palavra que é espírito e é vida. Foi esta palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Ele disse, esta é a minha graça. A minha graça te basta. Então eu quero lhe falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus maravilhosa, a graça de Deus que vem até nós, não porque nós mereçamos, não porque nós tenhamos que fazer algo, mas porque o favor de Deus é sobre nós. O amor inatingível de Jesus, Ele é sobre si, Ele é sobre mim, aqueles que cremos na sua palavra. E eu hoje queria lhe falar sobre o que é a vida eterna. O que será a vida eterna? Em que é que nos temos que firmar para saber realmente o que é esta vida eterna? Esta vida eterna que nos foi dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu gostaria que abrisse a sua Bíblia em João 17, versículo 3, e eu tenho aqui nas minhas notas que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, todo aquele que tem a vida eterna precisa tomar consciência de que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Jesus, o único Deus verdadeiro, a quem enviaste. Meu amado irmão, quão profunda é esta palavra e que nos traz à reflexão. Nós precisamos tomar consciência desta vida eterna, porque nós somos ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor e Ele nos quer ensinar a cada dia acerca da nossa segurança na salvação, acerca deste bem precioso que nos foi dado pela graça de Deus. A Bíblia diz ainda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Glória a Jesus! Glória a Jesus que você e eu somos ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Ele nos conhece e nós o seguimos. É isso que está aí a acontecer consigo. Você é uma ovelha, eu sou uma ovelha, nós ouvimos a voz do bom pastor. Sempre que vem a voz de Deus, através de um CD, através da mídia, através de uma estação de rádio, através aqui da internet, sempre que você ouve a voz da graça de Deus, ela lhe traz paz e você lhe dá atenção. E Ele diz que Ele nos conhece. E por isso nós, como ovelhas, conhecemos a voz dEle e então o seguimos. E é disso que nós estamos a falar. É de seguirmos a voz do bom pastor. Aqueles que têm a vida eterna, aqueles que são salvos pela graça de Deus, seguem uma só voz, a voz do bom pastor. Então todos aqueles que são ovelhas, e já lhe disse, você e eu somos ovelhas porque nós seguimos a voz do bom pastor, Ele nos conhece. Então eu gostaria de acalmar o seu coração. Se Ele nos conhece, creia, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Toda a sua vida está nas mãos de Deus e o maligno não lhe toca. Creia nisto. Tenha segurança hoje nesta palavra que eu lhe estou a ser utensílio de Deus para trazer à sua vida. Jesus está no controle de todas as coisas. Seja qual for a situação que o meu irmão aí desse lado está a passar, creia, Deus está no controle.
A Bíblia diz ainda em João 10, versículo 4 e 5, que o Senhor Jesus, aquele que nos retirou das trevas e nos transportou para a luz, para o reino do seu amor, ele diz que depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, vai adiante das ovelhas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Lá estamos nós, novamente, a falar sobre reconhecermos a voz do bom pastor. Creia que foi o Senhor Jesus que o fez sair dessa situação em que você estava e hoje o trouxe para o seu aprisco. E hoje você precisa seguir a Jesus, porque reconhece a voz do seu pastor. Diz ainda no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então, meu amado irmão, vamos fazer aqui um ponto de reflexão. Você é ovelha, você precisa saber o que é a vida eterna, você ouve a voz do bom pastor e você o segue. Por isso você está aí. Então ele diz que as fez sair a todas e agora elas não ouvem a voz do estranho. O que é este estranho? Este estranho é aquilo que o acusa. Tudo aquilo que o acusa, se a Bíblia diz que uma vez em Cristo, nós todos os filhos de Deus estão sempre em casa do Pai. Uma vez em Cristo para sempre. Não ouça, não dê atenção à voz do acusador, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você é ovelha. Jesus cuida de si. Salvação é eterna, amados. E se é eterna, é para sempre. Você é filho do Deus vivo e verdadeiro, o ressuscitado. Veja, e não precisa de obras, não precisa de seguir essa voz do acusador que lhe diz: se não fizeres jejum, não obtens essa bênção. Se tu não deres o dízimo, tu não és abençoado. Se tu não fores batizado, não podes ter a certeza de que estás salvo. Isso é o acusador. Rejeite essa voz. Ouça, receba no seu espírito a voz do bom pastor. Ele é o Senhor Jesus. E foi Ele, na cruz do Calvário, que lhe deu a sua salvação pela graça. É pela graça. Você não precisa fazer nada na sua carne para obter a salvação. Porque está escrito, em Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E diz ainda no versículo 9 de Efésios 2, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, glória a Jesus, que a nossa salvação não depende de homens, não depende de mulheres, não depende de pastor, de bispo, de apóstolo. A nossa salvação foi-nos dada pela graça de Deus. Então, é pela graça que nós fomos salvos, mediante a fé. E é essa fé que nunca sai de dentro de si. Essa fé que está no seu coração para a salvação é essa mesma fé que o leva a adquirir todos os benefícios da cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue pelos seus pecados, pelos meus pecados. Por tudo aquilo que era contrário a esta nova aliança, o Senhor Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Então, meu irmão, eu preciso que você atente para esta palavra. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a palavra que você precisa de ter firme no seu coração. Conhecer a Deus,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o enviado à cruz do Calvário para morrer por si, para morrer por mim e hoje nos dar esta segurança da nossa salvação. Glória a Jesus! Se o irmão já confessou Jesus como Senhor e Salvador, creia. Tenha esta segurança. Nada, nem ninguém lhe pode roubar esta salvação. Simplesmente precisa conhecer o Deus único e verdadeiro. Há um único Deus verdadeiro. Aquele que morreu, mas ressuscitou e hoje está vivo. Amém, amados? Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu convido-o agora a fazer a melhor confissão da sua vida, que é confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Amém? Então, eu vou convidá-lo a repetir após mim. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Por isso eu Te recebo agora no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Eu sei que não mereço, mas pela Tua graça eu recebo agora. Diga, eu recebo agora a minha salvação. Obrigado, Jesus, porque a partir de hoje eu não andarei mais sozinho, mas eu estarei sempre com Jesus no controle absoluto da minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, você fez a melhor decisão da sua vida. Você hoje pode dizer que tem a vida eterna. Salvo uma vez, salvo para sempre. Porque o sangue de Jesus jamais perde o seu valor. Ele foi derramado uma vez pela sua vida, ele foi derramado por todos aqueles que crerem que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador. Amém? Eu até me esqueci de lhe dizer quem eu sou. Eu sou a pastora Elisa Benavente, sou pastora na Missão Evangélica Graça e Verdade, aqui na Avenida Almirante Gago Coutinho, 68, em Lisboa, Portugal. É aqui na Avenida do Aeroporto. Terei muito gosto, quando assim o entender, em recebê-lo aqui na nossa igreja. Uma igreja de amor, uma igreja de paz, uma igreja que são pastos verdejantes e águas tranquilas de descanso. Uma igreja que somente se prega a graça de Deus. E é um benefício que nós precisamos a cada dia receber pela graça todas as coisas que nos são devidas. Amém? Então, estamos aqui todas as quartas-feiras às 21 horas, sexta-feira às 21 horas e domingo às 10 horas da manhã. Venha estar connosco. A Bíblia diz que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Graça e paz, em nome daquele que vive e reina nas nossas vidas. Amém.